A Ucrânia possui uma arma secreta na guerra contra a Rússia, e não é o que você imagina. O termo arma secreta pode sugerir um novo míssil furtivo que as defesas aéreas russas não conseguem detectar, muito menos derrubar. Ou um novo sistema de defesa aérea capaz de derrubar drones e mísseis russos que custam muitas vezes mais. Pode lembrar sistemas de inteligência de campo de batalha com IA avançada, que oferecem aos comandantes ucranianos uma visão completa do campo de batalha antes que os russos tomem o primeiro gole de vodka do dia. Todos esses sistemas já estão em desenvolvimento. Mas de acordo com o general americano de alta patente aposentado, a arma secreta da Ucrânia é algo muito mais simples e profundo. Adaptação. Em um artigo de opinião para o jornal The Bulwark, o tenente-general aposentado Mark Hertling apresenta um argumento convincente. A capacidade da Ucrânia de pensar melhor que a Rússia e inovar permitiu que recuperasse a iniciativa estratégica no 5º ano da guerra. Veja como Hertling analisa a situação e o que isso implica para o desfecho do conflito. Agora, Hertling está longe de ser um especialista de poltrona comum. Ele foi comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa de 2011 a 2012. Ele também comandou a 1ª Divisão Blindada na Alemanha, uma divisão multinacional das Forças do Norte, durante o aumento das tropas do Iraque de 2007 a 2009. Então ele entende não só do cenário do leste europeu, mas também de como as guerras são realmente travadas e vencidas, tanto operacional quanto estrategicamente. E é justamente essa vasta experiência prática que ele utiliza para construir esse argumento. Existem muitos motivos pelos quais a Ucrânia recuperou a iniciativa estratégica, mas todos se resumem ao mesmo princípio, a adaptação, ele escreve. Há muito tempo se reconhece que os planos de batalha raramente saem bem, conforme o planejado. Essa conclusão provavelmente é melhor resumida na famosa citação do marechal de campo prussiano, Helmut von Moltke, o Velho, embora muitas vezes seja erroneamente atribuída ao seu compatriota, o general Karl von Clausewitz. Nenhum plano de operações se estende com qualquer certeza além do primeiro encontro com as principais forças inimigas, escreveu Moltke em 1871. Apenas o leigo acredita que no decorrer de uma campanha, ele vê a implementação consistente de um pensamento original que foi considerado antecipadamente em cada detalhe e mantido até o fim. Como resultado desse truísmo básico, Hertling diz que líderes militares sempre dedicaram um enorme esforço pensando em como manobrar melhor que os oponentes e obter vantagem, porque a guerra nunca é estática. Um lado sempre vacila ou se acomoda, o que permite que o outro lado se ajuste. Todo o campo de batalha evolui. Toda nova tecnologia cria tanto oportunidades quanto riscos. E todo inimigo, em algum momento, apresenta vulnerabilidades. Então, a vitória em grande parte depende de qual grupo de comandantes é mais capaz de reconhecer rapidamente as condições em mudança, descartar suposições ultrapassadas e se adaptar de forma decisiva antes do inimigo. Essas adaptações frequentemente envolvem mudanças abrangentes nas estratégias e em sua implementação. Um exemplo é a Ucrânia usar guerra com drones em larga escala para superar sua desvantagem em efetivo e armamento convencional frente à Rússia. Como discutiremos um pouco mais adiante, essa decisão mudou fundamentalmente e continua a moldar o curso da guerra. Mas às vezes, até mesmo adaptações sutis no espaço informacional podem fazer uma diferença enorme em como as coisas se desenrolam na linha de frente, como demonstrado por este exemplo. Hertling afirma que no Iraque, os comandantes dos Estados Unidos perceberam que as frases usadas nas comunicações com o público americano e os iraquianos precisavam evoluir. Inicialmente, os Estados Unidos dependiam muito da frase "conquistar corações e mentes", que havia sido bem-sucedida em obter apoio tanto internamente quanto no espaço operacional durante operações militares anteriores dos Estados Unidos contra insurgências. No entanto, segundo Hertling, percebemos que os iraquianos não queriam slogans da era do Vietnã e certamente não queriam ser como nós. Em vez disso, eles queriam segurança, confiabilidade e parceria. Mudamos nosso foco para conquistar confiança e credibilidade com soldados iraquianos e civis, demonstrando isso lutando ao lado deles, não só operando ao redor. Essa sutil mudança de mentalidade, linguagem e abordagem operacional contribuiu muito para conquistar a confiança do povo iraquiano. É um exemplo marcante de como mudanças sutis podem fazer uma enorme diferença no resultado final de um conflito.
Mas os Estados Unidos também foram forçados a fazer adaptações muito mais visíveis e cinéticas no campo de batalha real em comparação com seus planos originais. Porque os Estados Unidos exerciam uma força incomparável em relação às várias milícias que enfrentaram no Iraque. Os insurgentes logo perceberam, da pior forma, que não podiam combater fogo com fogo e mudaram de estratégia. Eles adotaram táticas assimétricas, para as quais os Estados Unidos não estavam preparados. Eles começaram a empregar ataques descentralizados, bombas à beira da estrada e operações de informação projetadas para minar o apoio público e o ímpeto operacional. E por um tempo a estratégia funcionou. Hertling diz que as respostas iniciais dos Estados Unidos ficaram atrás da ameaça em evolução, em alguns casos por anos. Com o tempo, comandantes e soldados dos Estados Unidos se adaptaram com sucesso, integrando melhor a inteligência às operações. Foram desenvolvidas e implantadas tecnologias contra IEDs. Foram introduzidas operações descentralizadas, guerra eletrônica e parcerias mais próximas com as forças locais. No final, como Hertling coloca, o sucesso veio porque as forças americanas acabaram aprendendo mais rápido do que o inimigo. Mas nem sempre a força maior acaba prevalecendo. Com mais inteligência e adaptação mais rápida, uma força menor e menos poderosa é capaz de superar forças maiores que demoram mais para se adaptar. Hertling afirma que isso está ocorrendo na Ucrânia. Existem inúmeros exemplos históricos de como esse tipo de adaptabilidade estratégica mudou o status quo a favor do lado desfavorecido. O mais famoso é, sem dúvida, a Batalha das Termópilas, em 4080 a.C., onde uma pequena coalizão de forças gregas, famosa pelos 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas I, resistiu ao exército invasor muito maior de Xerxes I da Pérsia. A história foi imortalizada, com algumas liberdades fictícias, no sucesso de 2006, dirigido por Zack Snyder, 300. Embora os gregos tenham sido derrotados em uma perda tática, a resistência heróica causou pesadas baixas aos persas, inspirou a unidade grega e atrasou o avanço persa. Esse atraso permitiu às forças gregas se reorganizar, levando a vitórias decisivas em Salamina e Plateias, encerrando a invasão persa. Mas a passagem dos milênios não diminuiu a eficácia de forças pequenas e adaptáveis, superando forças maiores e mais lentas, se as estratégias e táticas corretas forem adotadas de forma atemporal. E exemplos mais recentes comprovam isso. Hertling cita a Guerra do Vietnã. Enquanto ele diz que a ofensiva do Tet em 1968 foi um fracasso militar absoluto para os norte-vietnamitas, que praticamente extinguiu o Vietcong como força de combate, o Vietcong se adaptou, evitando batalhas campais essencialmente suicidas contra as forças americanas muito mais fortes, e passou a adotar táticas de guerrilha. No final, essas táticas assimétricas iniciais fizeram com que a guerra se arrastasse por tempo demais e o custo se tornasse alto demais para a liderança dos Estados Unidos sustentar politicamente. Os Estados Unidos foram obrigados a se retirar. O Vietnã segue sob liderança comunista, mas com economia de mercado socialista em crescimento e boa relação com os Estados Unidos. Muito mais próximo de casa, em termos da Ucrânia, Hertling também cita o exemplo da Finlândia durante a Guerra de Inverno de 1939 a 1940. Os finlandeses empregaram camuflagem de inverno, esquis e coquetéis Molotov para enfrentar o grande exército vermelho soviético. Hertling chama o resultado de empate, o que talvez seja um certo exagero. A guerra terminou com o Tratado de Paz de Moscou, no qual a Finlândia cedeu cerca de 11% do seu território para a União Soviética, incluindo a Carélia, parte de Saime e ilhas no Golfo da Finlândia. Isso é tecnicamente uma derrota militar. Mas a Finlândia conseguiu infligir pesadas perdas aos soviéticos e, mais importante ainda, manteve sua independência. A unidade nacional se fortaleceu e a Finlândia ganhou prestígio internacional, enquanto a União Soviética foi expulsa da Liga das Nações por sua agressão. Assim, um empate parece uma descrição justa, e os paralelos com o atual conflito na Ucrânia são notáveis. Hertling aponta corretamente as falhas em julgar o estado da guerra, principalmente em termos de ganhos territoriais. Claro, a questão do território é importante. A Rússia ocupou cerca de 20% do território da Ucrânia e o objetivo final da Ucrânia é expulsar os russos de todo esse território e recuperá-lo.
Mas a guerra mudou drasticamente, e na Ucrânia, julgar o estado da guerra apenas em termos de quilômetros quadrados conquistados por cada lado ignora a realidade do que realmente está acontecendo no campo de batalha e na retaguarda. Para começar, muitas áreas da linha de frente no leste da Ucrânia hoje não estão claramente sob controle de nenhum dos lados. Na realidade, são enormes zonas cinzentas, onde qualquer controle que um dos lados tenha é, no máximo, tênue. Drones FPV onipresentes, com alcance de dezenas de milhas em ambos os lados, fizeram com que as manobras blindadas do passado se tornassem insustentáveis. Salvo raras exceções, nenhum dos lados faz ataques diretos com blindados e tanques para conquistar novos territórios hoje. Na maioria das vezes, essas táticas simplesmente resultam em colunas de veículos queimados, que o outro lado pode exibir em vídeos. Agora, menos é mais. Ambos os lados tendem a avançar com pequenos grupos de infantaria, cobertos por artilharia e drones. Uma vila, ou o que restou dela, sob controle de um dos lados, geralmente tem só alguns soldados. E o território além das vilas controladas ainda tem tropas inimigas, apesar dos mapas de batalha indicarem essas áreas sob controle de um exército. Essas táticas de pequenos grupos, junto à extensão das linhas de frente e à falta de pessoal dos dois lados, permitem que poucos soldados de infantaria às vezes penetrem profundamente atrás das posições avançadas inimigas e se entrincheirem. Com suprimentos regulares por drones, eles mantêm essas posições por meses, destruindo qualquer noção de controle seguro da área para o inimigo. O uso constante de drones impede que as linhas de frente sejam claramente definidas e trouxe a retaguarda próxima para o campo de batalha. Já passou o tempo em que exércitos avançavam em colunas, criavam novas posições e as mantinham com logística e depósitos seguros a dezenas de quilômetros na retaguarda. Atualmente, com satélites, drones e diversos mísseis e projéteis de precisão, a retaguarda próxima está longe de ser tão segura quanto antes. De fato, para ambos os lados, degradar a logística, interromper o comando e controle e destruir suprimentos na retaguarda próxima parece ter se tornado tão prioritário quanto atacar as forças da linha de frente em avanço. Hertling afirma que a Ucrânia se adaptou ao novo campo de batalha mais rápido e eficazmente que a Rússia. Sua estratégia de empregar drones, ataques de precisão, guerra eletrônica e ataques à infraestrutura industrial longe das linhas de frente permitiu que a Ucrânia recuperasse a iniciativa na guerra. Como prova, ele aponta para avaliações recentes do Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, que afirmam: as forças russas sofreram uma perda territorial líquida em todo o teatro de operações em abril de 2026, pela primeira vez desde a incursão ucraniana em Kursk em 2024. Só um lembrete rápido para se inscrever no canal se ainda não fez isso. No The Military Show, oferecemos atualizações diárias dos principais desenvolvimentos militares e análises do que eles significam. Então aperte o botão de inscrever-se para não perder nada. Agora, dependendo de onde você se informa, esse número do ISW é motivo de algum debate. A alegação do ISW de que a Ucrânia teve um ganho líquido de 72 milhas quadradas de território em abril foi amplamente divulgada pela mídia ocidental e ucraniana, mas ainda carece de confirmação independente por enquanto. O War Tracker da The Economist sugere que neste ano a Rússia sofreu pequenas, mas contínuas perdas territoriais pela primeira vez desde outubro de 2023, mas sem confirmar a escala. E é basicamente isso. Por sua vez, os russos estão apresentando um quadro bem diferente. O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, afirmou recentemente que as forças russas tomaram mais de 2.500 quilômetros quadrados de território, capturaram 80 assentamentos e libertaram o último assentamento restante no Oblast de Luhansk. Durante 2026, imagens geolocalizadas parecem corroborar pelo menos a última parte dessa declaração. Hertling aponta que a diferença nas alegações amplia o abismo entre as declarações do Kremlin e a realidade do campo de batalha. Mas ninguém sabe ao certo o que ocorre. Como já dissemos, afirmar que um território está totalmente controlado antes que as linhas de frente avancem dezenas ou centenas de quilômetros no território inimigo é, no mínimo, desonesto. Na realidade, a maior parte é uma zona cinzenta, onde o controle nunca é totalmente seguro e as posições podem mudar de mãos, às vezes várias vezes no mesmo dia. Hertling não vê dessa forma.
Segundo ele, líderes militares seniores que exageram conquistas geralmente expõem fraquezas institucionais mais profundas. Em regimes autoritários, líderes civis e militares costumam adaptar relatórios para atender expectativas, não refletindo a realidade operacional. Com o tempo, essas ações distorcem a tomada de decisões militares e políticas, enfraquecem a adaptação e causam disfunção estratégica. Isso ocorre na Rússia desde antes da invasão em larga escala e ainda continua. Provavelmente ele está certo, mas é um argumento perigoso. Enquanto a Rússia já foi flagrada diversas vezes fornecendo o que blogueiros militares russos chamam sarcasticamente de relatórios bonitos, a Ucrânia também não ficou imune a embelezar seus próprios relatórios. Em abril de 2026, os comandantes da 14ª Brigada Mecanizada Separada e do 10º Corpo de Exército foram demitidos após uma investigação revelar que eles haviam ocultado falhas críticas no abastecimento. Soldados foram encontrados gravemente desnutridos devido à falta de comida e água, e posições foram perdidas. O Estado-Maior afirmou que o comando anterior havia ocultado a real situação. Anteriormente, no final de 2025, os comandantes da 54ª Brigada Mecanizada e da 10ª Brigada de Assalto de Montanha foram demitidos por falsificarem relatórios sistematicamente. Eles mentiram ao dizer que ainda mantinham posições ao redor de Siversk, que as tropas já haviam abandonado, levando à captura da cidade pelas forças russas com resistência mínima. Infelizmente, esses estão longe de serem incidentes isolados. Como o cineasta ucraniano e comandante de batalhão Oleh Sentsov disse ao portal Ukrainska Pravda, a quantidade de mentiras em nosso estado é enorme e no exército elas simplesmente têm um volume imensurável. Segundo a lógica de Hertling, a Ucrânia também seria um sistema autoritário como a Rússia, o que claramente não é o ponto que ele quer destacar. O argumento dele é que, enquanto a Rússia mente sobre conquistas territoriais e se complica, a Ucrânia segue evoluindo tática e operacionalmente. A segunda parte dessa afirmação é inegável. Como Hertling explica, os comandantes ucranianos sempre souberam que não podem trocar indefinidamente projéteis, blindados e soldados contra um adversário maior e com mais reservas. Então, em vez de tentar igualar a vantagem quantitativa russa, a Ucrânia tem cada vez mais focado em atacar vulnerabilidades em todo o sistema industrial militar russo. Em vez de focar no desgaste direto na linha de frente, a Ucrânia adotou táticas mais assimétricas. Especificamente, ao aumentar consideravelmente seus estoques de drones de ataque de longo alcance e mísseis, a Ucrânia tem mirado cada vez mais na infraestrutura, logística, produção de energia, sistemas de navegação e instalações industriais que sustentam as operações de combate russas. Não há dúvidas de que esses ataques causam grandes prejuízos. O número crescente de vídeos verificados confirma que cada vez mais refinarias de petróleo, depósitos de combustível, instalações de explosivos e fábricas ligadas à produção de drones e mísseis russos estão sendo atingidas, e com uma frequência cada vez maior. Ataques ucranianos danificaram recentemente a refinaria Kurishi, próxima a São Petersburgo, uma das maiores da Rússia. Nas últimas semanas, eles também atingiram a fábrica Vnir Progress, em Chuvatia, que fabrica sistemas de navegação e guiamento resistentes à guerra eletrônica usados em drones e mísseis russos. Esses são só 2 exemplos de muitos. Para Hertling, esses ataques refletem uma coleta de inteligência cada vez mais sofisticada e prioridades de alvos voltadas para interromper o malha que sustenta a máquina militar russa. Como na Ucrânia, as defesas aéreas russas derrubam a maioria dos drones, mas o aumento no número faz com que mais escapem e atinjam seus alvos. E não apenas em qualquer lugar, mas em Moscou e São Petersburgo, os locais mais valiosos e bem protegidos da Rússia. Avaliações de inteligência ocidentais apontam que, por isso, autoridades russas reforçaram a segurança em torno de Vladimir Putin e das principais instalações da liderança. Relatos apontam que ataques ucranianos, sobretudo em Moscou, levaram autoridades russas a mover sistemas de defesa aérea para proteger instalações da elite e infraestrutura crítica. Hertling admite que algumas reportagens podem ser exageradas, mas afirma que sua precisão importa menos do que a realidade estratégica maior que refletem. A Ucrânia conseguiu levar a guerra para dentro da Rússia. Isso fica claro nos rostos dos russos comuns, ou melhor, em seus celulares. O governo limitou o acesso ao Telegram na Rússia, aparentemente para restringir notícias negativas sobre a guerra.
Na verdade, você vai ter dificuldade em encontrar um único canal russo ativo, onde o descontentamento com essa medida não seja expressado. Somado ao aumento dos custos e a uma economia pressionada, esse movimento piorou muito o clima na Rússia. De acordo com o Instituto Estatal Russo de Pesquisas Votsoyun, a aprovação de Putin caiu para 65,6% no final de abril de 2026, marcando o nível mais baixo registrado desde o início da guerra contra a Ucrânia. Isso representa uma queda significativa de mais de 12 pontos percentuais em relação a dezembro de 2025, o que levou a agência estatal de pesquisas a revisar sua metodologia de pesquisa para suavizar novos impactos. Esses índices de aprovação são algo com que muitos líderes ocidentais só podem sonhar. Pesquisas recentes dos Estados Unidos mostram que o presidente Donald Trump tem cerca de 39% de aprovação, com tendência de queda. Entre os maiores aliados da Ucrânia na Europa, o chanceler da Alemanha Friedrich Merz é o mais popular, com uma aprovação de apenas 19% e uma desaprovação de 76%. Emmanuel Macron, da França, vem logo atrás, com 18% de aprovação e 75% de desaprovação. O premier do Reino Unido, Sir Keir Starmer, após o Partido Trabalhista ser humilhado nas eleições locais, é visto como favorito para ser destituído em breve. Apenas 11% dos britânicos acreditam que ele foi um bom ou ótimo primeiro-ministro, e quase 60% acham que ele foi ruim ou péssimo, de acordo com uma pesquisa da YouGov. Mesmo assim, uma queda de cerca de 12% para Putin em apenas um trimestre indica fortemente que a estratégia assimétrica da Ucrânia está dando resultado. Hertling apresenta um argumento sólido sobre como a Ucrânia utiliza a adaptabilidade e vantagens assimétricas para retomar a iniciativa. Porém, diferente de outros comentaristas, ele não conclui que isso colocou a Ucrânia firmemente no caminho da vitória ou que a guerra está perto do fim. Ele afirma que a Rússia continua perigosa e capaz de causar uma destruição enorme. Ele reconhece os graves problemas de mão de obra da Ucrânia, sua total dependência de ajuda estrangeira para funcionar como Estado e a grande desvantagem em uma guerra de atrito cada vez mais desgastante. A Rússia está sofrendo grandes perdas, mas tem uma capacidade maior de suportá-las simplesmente devido ao seu tamanho, economia e população muito maiores. Importante destacar que o Pentágono não compartilha da visão de Hertling de que a Ucrânia assumiu a iniciativa estratégica devido a táticas inovadoras e mais adaptabilidade. Em seu relatório de maio de 2026 ao Congresso sobre a Operação Resolução Atlântica, o inspetor-geral especial do Pentágono avalia que a Rússia quase certamente mantém um sistema de comando e controle mais eficaz do que a Ucrânia. Ela também provavelmente mantém maior capacidade para manobras ofensivas rápidas e contínuas, além de vantagem em fogo direto, logística, geração de forças e proteção de tropas. A Rússia atingiu paridade no uso tático de drones, mas a Ucrânia provavelmente ainda possui uma capacidade de inteligência tática, focada no campo de batalha, mais eficaz do que a Rússia. Ainda assim, como os 300, o Vietcong e os finlandeses determinados na Segunda Guerra Mundial demonstraram com competência, vitória nem sempre significa derrotar seu inimigo no campo de batalha. No início da guerra, poucos teriam previsto que a Ucrânia ainda estaria de pé após 4 anos de uma guerra exaustiva e mortal. Mas lá está ela, orgulhosa para todos verem. Há uma pequena chance das escaladas da Ucrânia saírem espetacularmente pela culatra. O aumento da pressão na Rússia não resulta em mais pedidos de rendição ou pela cabeça de Putin. Em vez disso, elas parecem estar tendo o efeito oposto, com pedidos cada vez mais altos por uma resposta muito mais dura à Ucrânia, tanto do público quanto de líderes influentes. Como é altamente discutível o quanto a Rússia ainda tem em seu arsenal convencional para dar esses golpes, existe a perspectiva sombria de que o país possa recorrer a algo mais letal, como armas nucleares táticas ou até mesmo estratégicas. A ameaça cresce a cada dia. Uma guerra nuclear destruiria os principais centros da Ucrânia e tornaria o território inabitável, assim como boa parte da Europa, Rússia e possivelmente Estados Unidos. Mas se isso puder ser evitado, há uma grande chance de que a resistência obstinada da Ucrânia e sua capacidade de adaptação sejam exatamente o que vai, no fim das contas, preservar sua soberania, dignidade e futuro, exatamente como sugere Hertling. Vamos mantê-lo informado conforme a situação evolui. Esta guerra muda diariamente. Se a Rússia usar armas nucleares, veja este vídeo sobre os lugares mais seguros nos Estados Unidos para esperar.
Obrigado por assistir.